Graça e paz, meu amado. Eu trago um tema para compartilhar com vocês na mensagem de Deus. Ser luz em meio às trevas, esse é o tema. E a passagem bíblica que eu trago para compartilhar com os amados também está lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai, portanto, como filhos da luz. Esse é o comportamento, essa é a atitude do verdadeiro Filho de Deus. Andar na luz. O que é andar na luz? Jesus disse, não são 12 as horas do dia? A palavra do Senhor diz isso. Eu quero compartilhar com os amados. João 11, o Evangelho de João 11, no versículo 9. Jesus disse, não há 12 horas no dia. Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. O que é andar de dia? Andar de dia é ser separado, é procurar praticar a obra de Deus nessa terra, é fazer a diferença na vida das pessoas, é ser uma pessoa que verdadeiramente teve uma mudança de vida, é colocar Deus sempre em primeiro plano, é obedecer a Deus, é ser guiado pelo poder do Espírito Santo. Isso é ser separado. O que é que o mundo faz hoje? Anda em leviandade, com práticas obscenas, com a imoralidade, praticando todo tipo de imundície, se sujando cada vez mais, porque são pessoas que praticam a prostituição, metidas nos vícios. E a vontade de Deus, querido, é que haja uma mudança na vida dessas pessoas. O nosso Deus é um Deus grandioso, um Deus que perdoa os pecados e que depois de perdoado esses pecados não se lembra mais. Ele pega o pecado do pecador arrependido e lança nas profundezas do mar e não se lembra mais. Portanto, a vontade de Deus é que a gente mude, é que a gente tenha esse desejo no coração de mudança. Se lembra de Jacó, conhecido como enganador, depois de muito tempo sofrer na mão de Labão, o seu sogro, que enganou ele mais de 10 vezes. A palavra do Senhor diz que ele, no outro lado de Val-Jaboque, lutou com Deus, porque procurou em Deus o arrependimento, porque se quebrantou na presença de Deus. Isso é lutar com Deus, é saber que sem Ele e sem a bênção de Deus, não há mudança na vida de ninguém. E quando o anjo ali, naquela luta com Jacó, acerta Jacó nunca mais foi o mesmo. A palavra do Senhor diz que ele passou a andar diferente. Imagina você, querido, sendo tocado pelo poder da palavra de Deus e do Espírito Santo. O Senhor quer te tocar, o Senhor quer mudar a sua vida, o Senhor quer te transformar, o Senhor quer fazer com que você ande na luz. A palavra do Senhor também diz, lá em João, no capítulo 8, versículo 12, que Jesus, outra vez dizendo, disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Nós precisamos, querido, desejar isso. Precisamos seguir a Jesus, andar pelas suas pisaduras, porque são nelas, através dessas pisaduras, que nós somos sarados. Isaías 53. A graça que o Senhor derramou através do seu Filho, né, está aí para todas as pessoas. Jesus morreu crucificado de braços abertos. Assim como abertos estavam nas suas mãos, os seus braços, ali na cruz do Calvário, ao qual ele foi crucificado, Jesus entregou e perdoou toda a humanidade. Ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O perdão do Senhor está aí, e é necessário que a gente compreenda esse perdão. E através do seu sacrifício, quando nós nos quebrantamos, quando nós nos derramamos ali, nos pés de Jesus, e entendemos que Ele é importante demais na nossa vida, o Senhor nos abençoa, e Ele faz refletir sobre nós a sua glória, e nós somos transformados segundo a sua semelhança. Olha o que o inimigo faz. O inimigo descaracteriza o nosso ser, nos faz cada vez mais ser parecidos com o miserável. Quantas vezes eu não passei na rua
e vi bêbados, sujos de mijo, ao relento, no meio das praças, sujos, parecido porcos. Pois é exatamente isso que o inimigo quer fazer. A gente tem compaixão dos necessitados, dos pobres, daqueles que sofrem. E nós, como luz, precisamos resplandecer diante dessas trevas. Assim como nós fomos resgatados do monturo, que Deus foi lá e nos tirou do monturo e nos trouxe para se assentar à mesa junto com os príncipes. Assim Deus quer fazer essa obra maravilhosa em nossa vida para que a gente possa ir lá e da mesma forma resgatar esses sofredores, esses necessitados que estão aí sofrendo, mendigando, vivendo a miserabilidade. Pois o inimigo tem deformado e descaracterizado a vida dessas pessoas. Colocado essas pessoas em cativeiro, em suas almas, depressivas. Não conseguem ter esperança, não conseguem ver, enxergar uma solução, uma resposta para que elas tenham uma mudança, para que elas possam ter um renovo em suas vidas, porque o inimigo levou essas pessoas para um profundo tão tremendo que elas não conseguem enxergar luz. E nós, queridos, sermos usados pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho uma mensagem para lembrar você. Quando o Senhor criou os céus e a terra, Ele disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. E havia trevas na face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre essas águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus fez separação entre a luz e as trevas. Observe o que foi que Deus fez. Separou a luz, chamou de dia, e separou as trevas e chamou de noite. Quando o dia chega, a luz vai embora. A noite vai embora. A mesma coisa, essa obra que o Espírito Santo fez, junto com o Pai, junto com Jesus, o Filho, ali, dando forma e dando vida a esse planeta que estava em completa trevas. Essa obra o Senhor faz na vida das pessoas. E essa obra Deus tem feito através de nós, né? E através do Espírito Santo que nos move para fazer com que as vidas deem certo, para que elas saiam dos seus cativeiros, para que todas as cegueiras sejam quebradas e elas sejam despertas para ter a visão espiritual. E o que Deus faz é escrever a história nova dessas pessoas. Deus tem um renovo, Deus tem a ressurreição para derramar, Deus tem uma nova história para escrever a teu respeito, e Deus tem escrito o teu nome no livro da vida. Quando você passa a se arrepender, entender que o melhor de Deus ainda irá acontecer na tua vida em nome de Jesus. Porque pela fé em Cristo Jesus, eu viverei o insondável, eu viverei o inaudito. Aquilo que eu nunca pensei, eu sonhei, para mim, Deus tem preparado para que eu viva, para que você viva em nome de Jesus. Querido, eu declaro pelo poder dessa palavra as cadeias sendo quebradas agora. Querido, as pessoas estão presas ao que é passageiro, as pessoas estão presas aos valores desse plano terreno. E a gente entende que tudo isso passa, assim como a nossa vida. Nascemos, vivemos e morremos. Tudo passa nessa vida. E quando nós, nessa vida, nos preparamos para algo maior, que está em Deus, viveremos a eternidade e não estaremos presos a esses cativeiros. E é isso que Deus quer quebrar na tua vida agora. Eu declaro em nome de Jesus. Deus não quer que você viva miséria. Deus não quer que você esteja nesse plano de derrota. Deus não quer que você seja esse coitadinho aí que você está achando que é. Deus tem um inaudito para que você viva. Deus tem um insondável. Deus tem muito mais para te oferecer, que é a eternidade. Você vai viver em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que essa cadeia vai ser quebrada e que você vai ser um homem livre, uma mulher livre, em nome de Jesus. Deus não quer que os relacionamentos sejam quebrados. Deus não quer que o filho e o pai estejam em conflito. Deus não quer que a família passe por contendas. Deus não quer que a família esteja dividida, mas Deus quer unir, porque o trabalho de Deus é unir. O trabalho de Deus é fazer com que a gente se torne uma pessoa melhor. Deus quer nos curar de nossos traumas. Deus quer mudar a nossa concepção de enxergar as coisas. Deus quer nos mover pela fé, para que a gente possa viver as verdadeiras vitórias que já estão preparadas para nós.
Por isso que ele nos chama mais do que vencedor. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente e nem o futuro poderão nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Porque o Senhor nos fez mais do que vencedores. Não, Deus não nos chamou, Deus não nos criou para que a gente viva um plano, né? Um plano sem sentido. É apenas viver, é apenas andar, é apenas se mover, é apenas conversar. Não, Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para nós. Deus quer que a gente viva a felicidade. E essa felicidade não pode ser encontrada em qualquer lugar. Essa felicidade só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Amém? Como diz a palavra, quando nós estamos com Cristo, vivemos na luz. A palavra do Senhor diz que a luz resplandeceu, mas aqueles que o viram não o reconheceram. Que coisa terrível. E Jesus tem feito isso. A palavra de Deus diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Tem sido pregada, tem sido levada aos quatro cantos dessa terra. Tem chegado nas casas, entrado nos ouvidos, mas não tem penetrado no coração. As pessoas têm recebido de forma superficial a palavra de Deus, duvidando, não aceitando, porque estão ocupadas demais nas suas vaidades, estão ocupadas demais nos seus prazeres, na sua riqueza, nas suas posses, nos seus negócios, e não tem tempo para acolher a palavra de Deus no seu coração. Mas o Senhor tem a graça para derramar sobre nós. O Senhor tem um poder de nos mover para algo superior. É necessário que a gente se arrependa. A palavra do Senhor diz, lá em 1 João, na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 9, aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está em trevas. O perdão, o arrependimento, são coisas poderosas que habilitam a reconciliação, que habilitam o plano de Deus na vida dessas pessoas. Sabe por quê? Algo ainda não aconteceu na vida de muita gente. Sabe por quê? Coração endurecido, soberba em seus corações, orgulho demais para compreenderem o perdão, e não tem delegado perdão para alguém. Muitas vezes vai para a igreja levando a oferta e ela não é recebida. A palavra do Senhor diz, quando você for entregar algo na presença de Deus, se você está em conflito ou com algum problema com o irmão, guarda ali tua oferta, volta para se reconciliar com ele e depois deposita a oferta no altar. Isso é profundo. É necessária a compreensão disso, porque quando nós não perdoamos o nosso semelhante, que foi criado e que foi obra das mãos de Deus, querido, como nós iremos receber o perdão dos nossos pecados? Como nós poderemos confessar o nome de Jesus estando em pecado, quando a palavra do Senhor diz que destituído o Senhor está da vida dessa pessoa por causa do pecado, que é uma acusação espiritual refletida na alma dessa pessoa? É necessário o despojo, é necessário lançar fora toda impureza, toda imundície, abrir mão de toda a prática pecaminosa e se derramar na presença de Deus. Assim como Jacó lutou com o anjo, como eu falei, lutar com o anjo, lutar com Deus, é entender que você não é nada se o Senhor não estiver na tua vida. E é isso mesmo que nós somos. Nós não somos nada se o Senhor não estiver conosco. Mas quando o Senhor está conosco, mas quando nós o recebemos, quando nós colocamos os cuidados da nossa vida nas mãos do Senhor, querido, agindo Deus em nossa vida, o que poderá impedir o plano de Deus acontecer na vida de cada um de nós? Melhor é acreditar em Deus do que nos homens. Amém? Maior é aquele que está sobre mim, maior é aquele que está sobre você do que aquele que no mundo está. Sabe por quê? Porque o que o mundo tem para oferecer é passageiro.
Ou seja, tudo aquilo que o inimigo que rege esse mundo por enquanto é passageiro. É uma mentira que passa, ele não é eterno. E muitas vezes nós acreditamos que isso vai ser a resposta, ou como isso vai ocupar o vazio do nosso coração, quando não ocupa. Só quem pode ocupar o vazio, só quem pode fazer com que a gente esteja completo é Deus. Amém? E quando nós compreendemos isso, e quando nós nos arrependemos, quando nós perdoamos o nosso irmão, o poder da reconciliação, o poder do conserto e da aliança são renovadas em nossa vida. Nós temos a nossa vida transformada, liberta. O que faltava paz, pela falta de perdão, passa a existir paz em nossos corações. Não vai haver aquele peso me acusando, me fazendo viver uma vida de cativeiro, porque eu vou me sentir liberto, porque o peso da falta de perdão não vai mais me dominar. Eu vi uma pregação uma vez que quando a gente não libera perdão para alguém, aquele alguém passa a nos acompanhar em vários lugares. É como se a gente carregasse grilhões, andasse arrastando as correntes para todos os lugares, porque não vai sair da nossa memória que nós não perdoamos alguém. Aquele peso da falta de paz vai ser um jugo a ser carregado. E Deus quer quebrar isso em nossa vida. Deus quer fazer resplandecer sobre nós a sua face. E sabe o que significa isso, meu amado? Resplandecer a sua face em nossas vidas representa a gente viver o melhor. É ter uma vida abundante. E é exatamente isso que Deus quer fazer na nossa vida. Porque antes, a palavra do Senhor diz lá em Efésios 5:8, éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. Então, portanto, nós devemos andar nessa luz. É ser separados, ter comportamento diferente. É não andar na roda dos escarnecedores. Não se deter no caminho dos pecadores. Mas antes, meditar na palavra de dia e de noite, porque são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E tudo quanto nós fizermos, nós prosperaremos. Amém? Como diz a palavra em Salmos 1. Que Deus te abençoe com o poder dessa palavra. Deus quer te cobrir. Deus quer te envolver com essa luz. Nós somos filhos do Eu Sou, a luz do mundo. E se Ele é a luz do mundo, nós também refletiremos, né, como consequência, a luz do Senhor na vida de muita gente, para iluminar seus caminhos, assim como Deus iluminou os nossos caminhos. E nós nos achegamos a Ele. Uma multidão será conduzida a essa luz e serão salvas para viver eternamente. E esse plano Deus declarou na tua vida. E eu declaro em nome de Jesus que toda sentença de morte que estava apontada para a tua vida vai cair por terra, porque Deus está quebrando os cativeiros agora pelo poder dessa palavra. Amém? Deus vai fazer resplandecer sobre você a sua luz. Sabe o que significa isso? Ressurreição sendo derramada nas regiões e nas áreas que estavam mortas na tua vida. E eu declaro o poder dessa palavra em nome de Jesus. Amém, meu amado, meu querido. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te envolva com esse abraço acalentador e conforte o teu coração. É certo, nós não estamos vivendo um tempo fácil, mas o Senhor tem o poder de te consolar com o Espírito Santo e te conduzir à vida abundante, para que você seja um verdadeiro vencedor e coloque as mãos em verdadeiras conquistas. Querido, um grande abraço. Amém? Até mais, querido. Fique na paz do Senhor.